Então nós vamos falar sobre Excel. Excel é planilha eletrônica. Tá? É uma planilha eletrônica que faz parte do pacote Office. Nós temos lá o Microsoft Office. O que é isso mesmo? Como é que a gente chama isso? Um pacote ou suíte de programas. Então nós vamos ter um pacote ou uma suíte de programas, que vem o Word, o Excel, o PowerPoint, o Access, o Outlook. Em alguns pacotes, porque ele possui versões, eu vou ter outros programas além desses aqui, mas eu não vou lá comprar o Excel separadamente. Eu tenho que adquirir o pacote. O Office é software proprietário. Proprietário significa que é pago e tem código-fonte fechado. Então, significa que eu não consigo abrir a linguagem de programação e usá-la. Estou falando nisso porque em muitas ocasiões eles cobram isso. Eles vão lá na banca e colocam assim: o Calc do LibreOffice é um programa proprietário que é pago. No entanto, o Excel da Microsoft é um software livre, gratuito, que possui código-fonte aberto. É totalmente o contrário. É o contrário isso. Então, ele é pago, ele tem o código-fonte protegido, fechado, para eu não pegar a linguagem de programação que foi usada e criar um clone do programa, por assim dizer. Eu não consegui burlar o direito autoral que tem lá da Microsoft, como já foi feito em outra oportunidade. Então ele vem no pacote Office e ele é uma planilha. A gente vê lá o Word, é um editor de texto. O PowerPoint, a apresentação de slides. O Outlook, gerenciador de e-mail. O Access, gerenciador de banco de dados. O Excel, planilha eletrônica. Trabalha com números. Como qualquer janela do Office, vai ter as mesmas características. Então, quando a gente aprende lá o ambiente, o layout da janela em um aplicativo, ele será igual no outro. Por isso o Windows. O Windows é janelas. Por isso o nome Windows. Entenderam? Por quê? Porque todo programa que eu abro, abre como uma janela. Então há uma janela do aplicativo tal, que hoje nos telefones a gente trata como app, baixa o app tal. Aí todo mundo sabe o que é um app. Falou aplicativo, oi, que isso? Eu não sei. Entenderam? Então a gente tem que começar a associar as coisas. Um aplicativo é o mesmo que um app, que tu desce, que tu faz o download, que tu instala no teu telefone. Então o Excel é um aplicativo, é um software aplicativo. Vai permitir o quê? Que eu trabalhe com planilhas. O arquivo do Excel, ele leva o nome de pasta. Então lembre-se disso. Tudo que é aplicativo, do Word, do Excel, do PowerPoint, quando eu abro um em branco, para criar do zero, ou algo que já esteja gravado, ele é um arquivo. Ele é chamado assim, um arquivo que é uma coleção de informações. E ele é chamado de pasta. Por que ele é chamado de pasta? Porque eu posso ter diversas planilhas dentro de uma pasta. Então, caiu numa prova recentemente. Recentemente faz um ano, mais ou menos. E dizia o seguinte: um arquivo do Microsoft Office Excel é conhecido, é chamado como pasta. É verdadeiro, é pasta. A pessoa olha aquilo, não, o professor falou que era planilha, então isso aqui é falso. Então o arquivo é uma pasta, onde eu posso ter diversas planilhas. Então, como toda janela, eu vou ter lá a barra de título,
né, que nos mostra o arquivo que está sendo usado, o programa, os botões minimizar, maximizar e fechar, a barra de ferramentas de acesso rápido, as guias, sendo cada guia eu vou ter uma faixa de opções, né, separada lá em grupos, ou seja, a gente explora mais isso lá dentro do Word, né, e daí a gente fala sobre isso, mas as características são as mesmas, obviamente que as ações realizadas no programa serão diferentes, né, mas o layout é igual, é constituído de mesmas guias, não? Ou praticamente as mesmas guias, o mesmo layout, com a sua faixa de opções. Então, por exemplo, eles cobraram do Excel recentemente, 2 anos, 3 anos. Eu dou aula 30, né? Então, recentemente, às vezes, pode ser 5, tá? Então, eles cobraram a barra de ferramentas de acesso rápido no Excel. Também como afirmativa. Então, eu já vou lembrando vocês que toda vez que tiver uma questão que diga algo que não é possível personalizar algo na informática, vocês desconfiem. 99,9% será falso, quando afirma que eu não posso personalizar. Tá? E a barra de ferramentas de acesso rápido, e assim, o Microsoft Office Excel possui uma barra de ferramentas de acesso, chamada de barra de ferramentas de acesso rápido, que já vem com botões padronizados e, no entanto, não permite a sua personalização. Falso. Tá? Então eu consigo, ela vai vir já com salvar o dedo e refazer, como botões, mas eu posso personalizá-la, né? Tenho aqui ó, esse drop down, ó, é chamado assim, que eu vou personalizar ela. Que daí eu vou escolher qualquer comando que eu queira colocar. Eu quero abrir, então eu vou ali, escolho abrir. O comando que eu quero não está aqui. Então eu tenho aqui a opção ó, de todos os comandos. Tá? E aí eu vou aqui, escolho e adiciono. Ó, e adiciono. E ele vai fazer parte lá da minha barra de ferramentas de acesso rápido. Por padrão, ela fica aqui em cima, mas eu posso descer ela para baixo, ó, da faixa de opções. Então, ela vai ficar aqui, ó, abaixo da faixa de opções. Tá? Então, normalmente, o cara que usa isso, ele deixa na parte inferior, que daí ele tem como colocar ali uma quantidade gigantesca de botões. Abaixo da faixa de opções, aí vem a área de trabalho. Aí isso será diferente. Né? Por exemplo, no Word eu vou ter a régua aqui. Né? Tem a régua que vai mostrar a margem esquerda, a margem direita. Aqui no Excel eu já vou ter a caixa de nome, a barra de fórmula, né? E aí daqui para baixo a planilha propriamente dita. Então uma planilha, ela é constituída de colunas e linhas, por isso é chamado de planilha. As linhas são identificadas por números e as colunas identificadas por letras. Então a gente costuma dizer o seguinte, quando tem um encontro de uma coluna com uma linha, eu tenho uma célula. O encontro de uma coluna com uma linha é chamado de célula. O que é uma célula? São os endereços, as referências utilizados nas fórmulas ou funções. Então eu vou usar endereços de célula e não o conteúdo que eu tenho nela. Então, por exemplo, eu vou ter 16.384 colunas e 1.540.000 linhas. Então as planilhas são gigantes. Isso numa planilha. Eu posso ter N planilhas aqui. Elas vão ficar aqui embaixo, ó, sendo identificadas aqui. Eu posso ter N planilhas. O que limita o número de planilhas? A memória RAM. É isso que vai limitar o número de planilhas. A memória RAM do computador.
Eu posso me mexer de vez em quando, né? Porque eu estou quase duro aqui. Hã? Porque eu fico preocupado que ela tem que me acompanhar com a câmera toda vez que eu me movimento. Então tá bom. Tá? Memória RAM, uma memória física do computador, que ela é limitada lá, 2 GB, 4 GB, 8 GB. Né? E isso é o que vai limitar. Antigamente, eram 255 planilhas que eu poderia ter. É um monte de planilha, né? Lembrando, cada uma delas vai ter 16.384 colunas. As colunas são identificadas por letras. E 1.540.000 linhas, que são identificadas as linhas por números. Aí a pergunta que fica, que não quer calar, que eu não sei se vocês perguntam isso, como professor que nós temos 26 letras no alfabeto e nós vamos ter 16.384 colunas que são identificadas por letras. A gente tem que se perguntar, tá? A mágica que é feita. Não tem mágica. Chegou lá no Z, começa A, B, A, A, B, A, C, A, D, A, Z. Chegou no AZ, vai começar B, A, B, 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 C, B, Z. CA, CB e assim sucessivamente. Então, alguns endereços a gente vai enxergar com 3 letras. Mas é muito raro cair numa prova. Eu vi uma vez só, nos 30 anos que eu dou aula, eu vi uma vez só um endereço com 3 letras. Mas eu posso ter um endereço lá, A, C, D, 21. Coluna ACD, linha 21. É o endereço da célula. É como jogar aquele Batalha Naval. Vocês já jogaram Batalha Naval, né? Praia, chuva, não tem o que fazer. Vão inventar aqui uma Batalha Naval. É um joguinho que a gente faz ali à mão mesmo, né? Não precisa ir lá na lojinha comprar. Eu posso criar ele ali na hora, fazer uma planilha. É identificado por colunas e linhas, né? Diz assim, estou mandando um míssil na E21, tu não está enxergando lá, mas pode ser que tu dê sorte lá de destruir um submarino, por exemplo, né? Lá do teu oponente, da pessoa que está jogando contigo. Tá bem? Então funciona assim, eu não vou usar aqui o conteúdo da célula, e sim o endereço dela. Por quê? Porque é o seguinte, por exemplo, eu tenho lá na célula A2 e B2 valores. Aí eu digo assim, é igual a 2 mais B2. Eu estou mandando somar, né? Uma fórmula no Excel ou em qualquer outro aplicativo de planilha, sempre inicia com igual. Então eu tenho que ter igual na frente. Quando eu coloco o sinal de igualdade, o Excel entende que eu vou iniciar uma fórmula, uma operação, né, aritmética ou lógica, eu vou iniciar com o sinal de igual. Tá bem? Então guardem isso, tá? Porque muitas vezes vai aparecer a fórmula lá numa alternativa corretinha, mas sem sinal de igual na frente. E aí é pegadinha de prova. Então eu tenho que ter o sinal de igualdade. Então eu estou dizendo assim, para somar A2 mais B2, vai dar 80. Mas eu poderia fazer isso aqui igual 40 mais 40. Não dá a mesma coisa? Dá. Vai dar 80 lá. Dá 80. Então é mais fácil para eu fazer 40 mais 40. Vou ter que ficar olhando o endereço de célula e tal. O problema está no próximo mês. Quando eu for lá e altero os valores. Eu for lá e alterar os valores, onde eu tenho o endereço da célula, é automático. Então fui lá, vou mudar aqui. Esse valor mudou. Olhem aqui, para 5 e 6 ali na coluna A. Ele muda onde? Só onde eu tenho o endereço da célula. Só vai mudar
onde eu tenho o endereço da célula. Onde eu tenho o conteúdo da célula, eu vou ter que refazer. Vou ter que ir lá, então, e perder tempo, né? Porque o negócio é perder tempo, né? Vou ter que ir lá e corrigir. No entanto, onde eu tenho o endereço, ele não está nem aí. Então é muito comum, por exemplo, o cara mostrar assim, ó, numa prova, e já cansei de ver isso, de diversas bancas. Mostra lá uma parte da janela de uma planilha reproduzida no papel da prova, diz assim, podemos afirmar que na célula A5 o conteúdo dela é 100. E é falso, porque o conteúdo dela será exibido lá, na barra de fórmula, mostrando exatamente o que tem nela. A barra de fórmula vai exibir, então é pegadinha, para aqueles que não olham para a janela. Vai lá, olha, tem razão, é 100. Porque vai ver que é 100, mas não vai olhar o resto. Então, exatamente o que tem na célula vai estar lá, porque a célula é só uma reprodução daquilo que eu escrevi, ó. 40 mais 40. Aqui não. Então, fazem pegadinha, que nem me disseram hoje aqui. Mas estava muito fácil essa questão, até o cara que está na praia acerta. Não? Aí diz assim, igual a 2 mais B2 vezes 2. Aí chega da praia, ele vai fazer como ele lê. Ele vai pegar e vai ver quanto tem A2. Se ele conseguir identificar que é célula aquilo, né? Não, ele vai lá e vai fazer unido, unité, salame, minguê, o escolhido foi você. Então, ele vai pegar e vai dizer assim, quanto tem 40? Quanto tem B2? 40. 40 mais 40, 80 vezes 2, dá quanto? Eu vou me embora. E eu vou ter lá, 160, como alternativa. Vou ter lá. Aí aquele que estudou, que veio à aula, ele vai chegar e vai marcar essa aqui, que é 120. Que nem dizia o senhorzinho Malta, estou certo ou estou errado? Não sei quem é o senhorzinho Malta, não faz mal, não importa. Eu sabendo tá bom. Mas, quem está na praia, minha querida amiga, quem está na praia vai se jogar nisso aqui, porque vai ver... era o óbvio, era a lógica. É a lógica. E o ser humano é o padrão. Eu vejo aí nas redes sociais, os caras vão lá e usam... no YouTube também tem bastante. As pegadinhas de raciocínio lógico. As pessoas erram, porque o cérebro faz como lê. E, na verdade, eu tenho uma regra da matemática, que a gente esquece porque aprende lá no ensino fundamental. E a regra diz o quê? Bom, tem multiplicação, ela primeiro. Tem porcentagem, primeiro ela. Tem potência e não tem porcentagem, primeiro a exponenciação. Isso é regra. Aí quando for multiplicação e divisão, a adição da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Vai fazer o que tem primeiro. Estou falando grego, eu sei que é sexta-feira, pós-natal, está todo mundo 10 quilos maior, Mas é isso, Vamos jogar um pouco dessa comida para o cérebro. Então, daqui para baixo, como eu enxergo da esquerda para a direita. Agora, a prioridade está aqui, nesta ordem aqui. E também não é bom comer, quem vem para a aula de tarde. Não ficar bocejando. Então, aqui nesse caso, vai dar 120. Obviamente que eu poderia mudar isso colocando o quê? Parênteses. Aí se eu colocar parênteses aqui, eu estou dizendo que é prioridade. Quer que eu apague a luz para dormir? Não. Prioridade.
o que está dentro de parênteses. Aí não importa, né? Se estiver dentro de parênteses, segue a regra. Não foi assim que foi a questão dos Correios? Hã? Como é que era aí a fórmula lá dos Correios? A1... Tá, vocês têm o papel da prova aí, né? Então tá, né? Tinha parentes, multiplicação. É isso? Eu estou parado. Eu vou ficar paradinho aqui. Não, então tinha lá igual o quê? Nossa, mãe do céu. Igual a 1. Tá, deixa pra lá. Esquece. Aí ficou mais fácil ainda. A2 ficou mais fácil ainda. Os caras viram fazendo isso aqui na sala de aula, aí fizeram na prova. Ah, vamos lá e faz na prova. Então, quanto eu tenho em A1? Quanto eu tenho em A1? O valor de A1 é 10. 10. Quanto tem em A2? 20. O que eu faço primeiro aqui? Tenho mais aqui, não tem? Ah, o que eu faço primeiro? Deu quanto? 10 mais 40 dá quanto? Não é esse o resultado? Não. Uma coisa simples. Mas o cara que está lá na praia não vai acertar. Ele não vai. Ele não acerta. Porque ele vai fazer assim. A1 tem quanto? 10. Hã? Aí ele vai se perder aqui. Ele diz que agora o que eu faço? Não? Não faço. Estava fácil. Uma questão fácil do Excel. Não? Mas aí eu canso de ouvir assim, era muito óbvio, eu não escolhi o 50, porque era óbvio demais. Tá? Tá bem? Então não dá, né? 10 mais 20 dá quanto? 30 vezes 2 dá quanto? Tem alternativa 60? Ah, então tá aí, o cara da praia foi nessa. Não? O cara da praia vai nessa. Não, porque ele vai fazer como ele lê. Ele vai pegar 10 mais 20 vezes 2. Se ele conseguir raciocinar, né? Se as mães d'água deixaram ele em paz lá, enquanto ele estava na praia. Ah, então, a gente tem que sempre observar essas coisas aqui, porque isso é pegadinha de prova das antigas. Não, o cara vai lá e faz uma coisinha assim simples. Oh, graças a Deus caiu aquela. Aí chega lá depois do gabarito, como que eu errei? Não? Por quê? Porque o cérebro funciona assim. Não? O cérebro funciona assim. Assim como eu tenho lá os operadores aritméticos, também teremos os operadores lógicos. Tá? Os operadores lógicos. Igual, maior, menor, diferente, maior, igual, menor, igual. E lembre-se, tem que ser maior, igual, menor, igual. Porque no nosso dia a dia aí, como é que a gente faz? Hã? Como é que a gente faz no nosso dia a dia? Nós vamos ter esses operadores lógicos. E normalmente a gente fala lá, né? Igual maior, igual menor, no coloquial, no dia a dia. Chega lá na prova, toma choque. Tu quer falar? Fala. Não, porque é só depois a questão das colunas. Quando é que tem a repetição do AA, BB, C. Quando chegou no Z lá, vai começar, né? Vai começar. Né? Então, por exemplo, ó, para te ter uma ideia aqui, ó, vamos dar uma chegada até o Z lá. Tá? Deu para te ver? É óbvio, né? Que a caixa de nome aqui, uma das coisas que ela permite é eu navegar. Eu quero ir lá na ACD 21, que foi um exemplo que eu usei ali, né? ACD 21. Né? Então eu vou lá na caixa nome, ó, coloco o endereço dela.
Se eu fosse rolando tela, ia terminar a aula. Tá? Então eu posso, eu tenho que voltar lá para A1. Então eu venho aqui e digito o A1. Tá? A caixa de nome, ela é chamada assim, ó, caixa de nome. Ó. Tá? Ela é chamada assim porque permite eu nomear intervalos de células, que a gente vai ver depois isso. Tá? Eu dar nomes para os intervalos. Tá? De nada. Tá bem? Então, os operadores lógicos não têm ordem, né? Óbvio, o operador lógico não tem ordem, tá? Então, por exemplo, eu coloco aqui Sol e digo assim, igual a 9 igual a chuva. Quando é texto, tem que estar dentro de aspas. Tá? Então, ó, lembra quando eu falei que a célula é o endereço, é uma referência? Estou me referindo a A9. Não, estou digitando aqui, ó, na G9, mas estou me referindo a A9. Então eu tenho que olhar lá para A9. É isso que eu estou mandando ele fazer. O Excel, o que tem em A9 é chuva, e aí o Excel ele só tem duas respostas para isso. Ou é falso ou é verdadeiro. Se eu perguntar para vocês assim, o que tem a 9 é chuva, vocês vão me dizer, não é. Não é sol. Não é chuva. Só me responder assim. O Excel responde só assim, não é falso. É verdadeiro. Tá? Então é a resposta que ele tem lá. Tá bem? Então, ó, falso. Amanhã mudou a temperatura, o clima, melhor dizendo. Mudou, é chuva. Então ele vai lá e coloca verdadeiro. Assim poderia ser um valor. Digo lá, igual a 10, maior ou igual a 230, ele vai me responder se é verdadeiro ou falso. Tá? Se atende àquela operação lógica. Claro que eu posso mudar isso aqui, né? Tem fórmulas que vão permitir que eu altere aquele resultado. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui média de alunos. Alguns não foram muito bem, né? Então, se eu fizer algo assim, ó, por exemplo, igual a 14 maior ou igual a 8, ele vai me responder como? Como que ele me responde? Eu vou dizer assim, ó, igual a 14 maior igual a 8, o que ele me responde aqui? Verdadeiro, obrigado. Vou continuar dando aula então, obrigado, valeu. Verdadeiro, né? Mas eu posso dizer para ele assim, se igual se a 14 for maior ou igual a 8, então, esse ponto e vírgula significa isso. Aprovado. Se não, ele será reprovado. Então, estou substituindo o verdadeiro e o falso por outros argumentos, que poderiam ser outras fórmulas. Tá? Mas é a mesma coisa, tá? Do verdadeiro e falso. Só que eu estou mandando ele substituir o resultado verdadeiro pela palavra aprovado. O resultado falso por reprovado. Então ele vai fazer isso. Tá? Vai fazer isso. Eu escrevi errado, ninguém me avisou. Tudo bem. Né? Dá para corrigir? Dá. Eu vou lá e corrijo, né? Mas poderiam me avisar, né? Professor, ficou errado lá. Deixa o professor pagar mico. Né? Então, aquilo que atende maior ou igual a 8, maior ou igual a 8, não é. Maior ou igual a 8, não é. Então ele substitui. E será sempre naquela ordem ali. A gente ainda vai falar sobre o C na aula 2, tá? Não vai falar. Mas para que vocês saibam que o Excel é versátil. Ele vai permitir que eu substitua. Aquele verdadeiro e falso por outras coisas. Poderia ser outras fórmulas no lugar do aprovado. Então soma, então diminui, então multiplica. Eu poderia usar outras coisas aqui. Tá?
Então ele não fica só no verdadeiro e falso, tá? Ele vai permitir que eu use outros argumentos lá para verdadeiro e falso. Tá bem? A gente ainda tem aqui, como os operadores, são coisas que a gente precisa saber, tá? São os operadores. Vou diminuir um pouquinho aqui, para que vocês enxerguem lá a legenda, tá? Então, ó, os operadores que separam intervalos de células. Separam intervalos de células. Eu vou ter 2 pontos e ponto e vírgula. O ponto e vírgula é igual a E e os 2 pontos é igual a até. Tá? Então, quando a gente usa, por exemplo, eu digo assim, igual soma, e dentro de parênteses, A2, ponto e vírgula C3. Então, o ponto e vírgula aqui é um E. Ponto e vírgula é igual a E. Aqui. Estou dizendo, soma, todo mundo sabe o que é, né? Não me recuso a explicar, tá? Não. O que? Somar o que? A2 e C3. Dentro de parênteses, eu posso ter até 255 argumentos. Então, poderia, colocando ponto e vírgula aqui, enfileirar até 255 argumentos aqui dentro. Pois não? Lá naquele caso, sim, que não tem célula, não tem intervalo lá, né? Aqui são os endereços, ó, de célula. A2, C3, D4, D5. Então, quando são intervalos, ó, de célula, tá? Aí sim. Aí eu tenho que pensar assim, é intervalo de célula ou outro argumento? Porque é importante a tua pergunta, tá? Porque o ponto e vírgula, naquele caso, ele é então ou senão. Tá? Então aprovado, senão reprovado. Tá? Então ele tem duas argumentações lá para o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, quando não é intervalo de células, ele normalmente ele será um separador, tá? de um argumento, de uma condição, que depois a gente vê, poderia ser assim um conte C, né? Intervalo de célula, ponto e vírgula, o argumento. Que caiu. Alguém fez câmara de Gravataí aqui? Ninguém fez? Ah, não gosta de ganhar dinheirinho? Ah, tinham poucos inscritos lá. Ah, e a Câmara de Vereadores de Gravataí dá um dinheirinho bom. Ah, além de todas as folgas, né, que tem. Estão sempre de folga, eu nunca vi coisa igual. Não, então quando é que trabalha? Bom, é mais fácil saber quando se trabalha do que quando tem feriado, né? Mas, aí por mim toma café jardim. Né? Então, lá caiu. Questões de informática também que a gente fala aqui. Né? A gente fala aqui, mas tem gente que acha que informática ele sabe. Tá? Sabe? Não, informática eu sei, porque eu uso, eu sei, eu fiz o meu cursinho lá. É teoria, não? Teoria, quando a gente se defronta só com teoria, assim, chega a ser chato. É chato, não é chega, é xarope, tá? Mas, no entanto, eu estou com uma vantagem em relação aos 80% que não estudam. Essa é a vantagem que eu tenho, não? Eu, depois de estudar, até posso ir para a praia e vir fazer a prova. Tá bom? Até posso, tá? Posso fazer assim. Então, quantos argumentos eu posso ter aqui mesmo? 200 e... Obrigado. Não? Então, isso aqui está mandando somar só os 2. Se eu fizer a mesma coisa, ó, A2... 2 pontos C3, aí os 2 pontos significam o quê? Até. Então é até. Então quando a gente encontra isso numa prova, por exemplo, né? A gente vai lá e encontra isso numa prova, a gente faz o seguinte, ó, a gente pega assim, onde começa? Na coluna A, qual linha 2? E a gente faz um pedacinho de uma moldura aqui. Vai até aonde? Até a C. E aí estica lá, ó, até a C. Qual linha? 3. Trocando em miúdos,
Esse retângulo aqui que tem que entrar na minha soma. Tá? Ou então a gente pode dizer assim, o que estiver entre A e C, como coluna, e linha 2 e 3, tem que entrar. Tá? Então pega assim, qual a coluna inicial A? Qual a final C? Qual a linha inicial 2? Qual a linha final 3? Então aquilo tem que estar na minha soma. Neste caso aqui, soma, né? Poderia ser usado o ponto e vírgula, 2 pontos, também assim, ó. Igual soma, abro parênteses A2, 2 pontos A3, ponto e vírgula C2, 2 pontos C3. Então, por exemplo, né, eu estou usando intervalos aqui que não estão adjacentes, que é uma palavra que a Fundatec, por exemplo, gosta. Né? Adjacente, junto. Não adjacente, separado. Então, intervalos não adjacentes. Coluna A, coluna C. O que ficou fora aqui? O que ficou fora? AB. Não? Eu quero somar o que tem em A e o que tem em C. Então, eu não posso usar aqui A2 até C3. Eu não quero B. Então, B fica fora aqui. Tá? Eu poderia usar valores aqui dentro também, tá? E usar outros operadores, como multiplicar, dividir, etc. Tá? Até que vai dar ali, a gente não sabe, né? Agora sabemos. Mas eu poderia, por exemplo, colocar lá fora, ó, tá? Divide por 2. Tá? Poderia mandar multiplicar por 2. Quando a gente encontra operações assim, tá? A gente encontra operações assim, o que manda é a fórmula. Tá? Qual que eu faço primeiro, professor? A fórmula. O que está lá na fórmula. E depois, dentro de parênteses, aquela máxima. E depois o que está lá fora, que é a última coisa. Então, mandou somar e depois dividir. Entenderam? Se vocês se depararem com isso. Então, quando tiver mais de um parênteses, por exemplo, começa pelo mais interno. Tá? Então, aquele mais interno, eu começo abrindo ele. Tá bem? Então, quando a gente fala assim, que as pessoas confundem os 2 pontos e o ponto e vírgula numa fórmula, é muito comum, tá? Gente que vai lá e erra. Tanto é que as bancas, elas fazem, né, essas pegadinhas assim. Na mesma prova. Eles vão lá, pegam, por exemplo, a mesma prova, tem uma planilha aqui, já tem uma soma aqui, ó, e outra soma aqui, é a mesma prova. Tá? Qual é a diferença? A diferença é que o intervalo das células é separados por ponto e vírgula. E a outra por 2 pontos. Tá? Ela está trazendo aqui, na mesma planilha, na mesma prova, questões que são muito iguais. Aí o cara que vem da praia, ele chega lá, ele não sabe que é aquele ponto e vírgula ali. Ele não vai saber. Às vezes ele não consegue nem identificar que ele tem que ir lá olhar o endereço. Às vezes ele olha lá e começa a contar a linha 1 aqui, porque a 1 mesmo está vazia. Eu também estou com sono. Vamos dormir todo mundo? Ó, a 1 está vazia. Aí ele começa a contar aqui como 1. E aí já vai errar lá. Né? Então, ele vai dizer aqui, ó, igual soma E2, ED3, EC4, EB5. Não? Então aqui, ó, está na diagonal aqui, ó. E2, D3, C4, B5. Não, o cara esperto lá que enxerga isso, ele já vai aqui, ó.
10 e 10 mais 8, 10 mais 8, 18. Vai lá, letra A é a resposta e corre para o abraço. Aqui já são 2 pontos. Então começa onde? Em C. Então isso eu tenho que marcar. C o quê? 3. Vai até onde? Até a D. Qual linha? 4. Então está aqui, está bem no meio. Ó. Bem, exatamente no meio. O cara fez essa prova assim. Esse soma. Quanto é que deu aqui? 20. Vai lá, ó, escolhe a alternativa que tem 20 e corre para o abraço. Parece, só não forma palavrinha. Não forma palavrinha. Parece, mas não era. É tipo aquele shampoo que era Denorex, sabe? É das antigas isso. Só alguns conhecem. Tá? É Denorex, parece, mas não é. Tem cheiro de remédio. Parece com remédio. Era assim um comercial. Eu esqueço que vocês não assistem TV, vocês só estudam. Então aqui, ó, por exemplo, tem uma média, aproveitar aqui, ó, falar média. Média é a mesma média da matemática, é a média aritmética. O que faz a média da matemática? Soma tudo e divide pelo número. Tem 6 células com o número. Soma 6, divide por 6. Tem 10. Soma 10, divide por 10. Nós dizendo, qual é a média aqui de D3 e D5? É a mesma coluna. D3 até D5. Quanto tem? Quanto? Quanto tem em D3 até D5? 2 mais 3, 5, mais 4, 9. Tá? Só para vocês entenderem. É 9, tá? Que deu aqui. Divido por quanto? Por 3. Divido por 3. Tem 3 células, divide por 3. São 4, divide por 4. Tem célula vazia? Não conta. Tem texto? Não vai contar. Mas era T1, não importa. Importa, não vai contar, tem texto. Célula vazia? Não conta, só número. Era 0, conta. É menos 20, vai contar, é média. Média para eu saber quanto eu gastei. Por mês, em média. Pega os 12 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, subtotais todos, soma tudo, divide por 12. Aí eu vou ter uma média que eu gastei no mês. Média é isso. Uma média de café preto ali na Mateus, uma média de café preto. Não é quase isso, mas não é. Então, Mateus é uma cafeteria que tem ali, uma padaria, tá? Na Borges Medeiros, porque os caras vão achar que eu vou na casa do Mateus já. Tá? Então, tem que ficar esperto. Aqui tem algo, ó, que eu sempre digo. Primeiro a fórmula. Primeiro a fórmula. Média do que? De B2 até B4. Depois, uma divisão. Pega os 2 resultados e soma os 2. Média de B2 até B4. A gente não consegue ver a planilha aqui, né? Na prova, obviamente, que vocês iriam ver. Só me seguindo. Então ele quer o quê? A média de B2 a B4. E vai querer a divisão de D4 por C5. É isso que ele está pedindo aqui. Então, quando a gente encontra isso, a gente pensa o seguinte, quem olha, vem da praia, vai querer fazer tudo vou fazer tudo numa tacada só. Vai errar, porque vai ter resultado para a tacada dele. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a média. O que é a média disso? Soma tudo e divide pelo número. Onde começa? Na B2. Vai até aonde? Até a B4. 10 mais 5 mais 0 dá quanto? 15 divide por quanto? Por 3, né? É 0, 0 conta para a média. 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5.
Então vocês vão lá no rascunhozinho, dá 5. Quanto tem em D4? D4 tem quanto? 3. Eu quero que vocês aprendam a olhar para a planilha, gente. Por isso que eu estou perguntando, porque eu sei quanto tem. Tá? Quanto tem em C5? Então, D4 dividido por D5 dá quanto? Dá 1. 5 mais 1. É isso. Esse é o resultado lá da questão, ó. Tá? Olha lá. Deu 6 mais 1. Ó, tem mais ali, tá mandando somar, né? Sinal de adição. E aí eu vou lá e escolho letra E e vou-me embora. Tá bem? Então a gente vai por partes. Assim como aqui, ó, por exemplo, ó. O que eu faço? Separadamente. Eu vou fazer C4 vezes B4, anotar o resultado. Pegar D3 vezes D2, anotar o resultado, somar os dois. Pronto. Então, o Excel tem o seguinte, eu conhecer os símbolos da matemática lá, os operadores, lembrar da regra da matemática e usar a cuca no lance, o melão, vou usar o melão. Significa o quê? Significa olhar a soma. Será que é para somar? Na hora da prova lá, dá esses down. Eu fiquei down lá na hora. Será que é para somar? Será ou não é? Aí vai perdendo tempo. Aí vai ficando nervoso. Aí quando vê, acabou o tempo. Aí aquelas que poderia ter acertado não acertou, porque ficou pensando, mas eu acho que não. Acho que é muito óbvio somar. Então, média, soma, maior valor, menor valor. Eles têm tudo a ver. Quem é que levantou aí? Oi. Não sei, vai ter que perguntar para o Renilton. Não, é que, na verdade, é o seguinte, não existe uma coisa engessada no Excel. Tu vai poder fazer o que tu quiser com ele, tá? O que tu quiseres com ele. Mas a preposição, existem fórmulas que fazem isso. Por exemplo, ó, eu estou lá no Excel, digo assim, bom, eu quero uma fórmula, então eu tenho lá a opção, ó, de quê? As financeiras, então eu tenho tudo isso aqui de fórmula financeira, ó. Eu vou ter o que eu quiser aqui, tá? As lógicas, de data e hora, eu vou ter para tudo aqui. Pesquisa e referência, matemática e trigonometria. Mas eu não vou te mostrar preposição lógica aqui, tá? Isso eu não vou te mostrar. Por que tu queria saber isso? Porque teve uma questão de colocar uma proposição lógica. Do Excel? Tem a questão aí? Não, eles queriam saber. Traz a questão na próxima vez, que daí eu exibo ela aqui, tá? Daí a gente pode trazer na próxima aula de Excel, vai te lembrar? Tá. Traz ela, tá? Porque daí a gente vê aqui na prática o que significa para poder entender, tá? O porquê ou não, de resultados. Mas é... Não vão usar mais de um parênteses, É muito raro. Não vão usar chaves nem colchetes, não vão usar essas coisas com vocês. O Excel tem o seguinte, eu faço 1, 2 questões de Excel numa prova, já é o suficiente para eu saber se o candidato estudou, se preparou, se ele conhece um pouquinho ou não. O cara lá da banca,
ele consegue fazer questões, né, tipo essa que caiu agora aí dos Correios, né? Tipo essa, lá em Gravataí caiu o contar valores, por exemplo, né? Que é simples, que é uma fórmula simples também, mas que o candidato, se ele não se preparou, ele não vai entender, ele vai errar. Tudo é uma questão de preparação. Tá? Tudo é questão de preparação e esforço, né? E eu tenho que estar aqui, né? Mesmo aí em casa, aí tu tem que estar assistindo a aula, tem que estar na aula. Não posso estar pensando lá no sexo dos anjos. Não, porque é muito comum, a pessoa entra aqui, a matéria dela e o espírito ficou lá fora. A alma está lá, vagando lá. Vamos nos divertir aí no bar. Não, mas está aqui só a matéria. O resto está fora. Por quê? Porque não se concentra. Não consegue se concentrar. Assim como a videoaula. A videoaula tem que ter muito mais disciplina ainda. Eu tenho que dizer assim, eu vou estudar essas 2h30 e pronto. E nada me tira daqui. Porque às vezes a gente vê aí um candidato diz assim, eu li hoje 150 páginas. Olha que bom, faz um resumo para mim. Não consegue. Porque se ilude. Não pode se iludir. Tem que me concentrar e estudar. Agora não quero mais brincar. Vai encher o latão no bar. Vai fazer outra coisa. Vai no cinema. Vai namorar, vai fazer qualquer coisa. Porque não adianta eu dizer que eu estou estudando se eu não estou concentrado naquilo. Não adianta eu entrar para a sala de aula e... Não tem. A gente tem que criar se doutrinar para o estudo. De eu sair daqui, eu não vou lá vão comer porco e lentilha agora. Não. Eu vou lá, vou pegar questões de Excel e vou praticar. Eu vou praticar questões. Que o concurso se pratica fazendo questões. Vou rever os conceitos. Mas vou estudar 30, 40 minutos. Não precisa mais do que isso. Tá bem? Não precisa. Então a gente vai encontrar, que eu queria mostrar para vocês lá nas questões, essas pontuações, né? Aqui. Então eu tenho que entender o significado. Eu guardo uma delas. Eu guardo uma delas. 2 pontos é até. Pronto. Não quero mais guardar o ponto e vírgula. Não quero. Eu não preciso. Por quê? Porque eu vou saber que o ponto e vírgula será o E. Eu guardei o até. É como assim, por exemplo, quando a gente escreve número aqui, eu vou escrever um número. Quero número. Ele vai alinhar à direita. Eu vou escrever um texto. Ele vai alinhar à esquerda. É automático, é padrão. Padrão, quando a gente fala padrão, significa a maneira que foi instalada lá com a configuração original e ninguém alterou. Então, o padrão, quando a gente diz padrão, é a mesma coisa, né? Default é in English, isso, padrão, né? Então, quando a gente define que eu sei que texto é à esquerda, eu não preciso memorizar que número é à direita. Para que eu vou ocupar espaço no meu cérebro? Sem necessidade. E cai lá na prova. Eles cobram isso? Cobram. Senão não iria falar sobre isso. Vão lá e colocam. No Excel, por padrão, texto é alinhado à direita e número à esquerda. Aí o desavisado é isso. Tá certo. Mas tá errado, né? Tá errado, não tá? Então eu guardo um deles. Sei lá, número à direita. Vou guardar número à direita. E daí eu sei que texto é à esquerda. Ou vou guardar texto à esquerda. E não vou dar bola para o número. Eu sei. Fazem afirmações. Assim, a gente vai lá esperando uma fórmula e tem uma afirmação sobre isso. Essas coisas assim, simples. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui e colocar um número. Vou colocar aqui 15. E centralizar ele, se eu quiser, tá? Eu posso fazer isso.
Não, posso ir lá e alinhar onde eu quiser, tá bem? Padrão é padrão, mas eu posso modificar, personalizar isso. Eu botei um número aqui, o cara lá na prova, como já aconteceu muitas vezes, ele vai lá e coloca as células, a seleção em B5, diz assim, podemos aplicar efeitos nas células do Excel. Se for aplicado estilo de porcentagem em B5, qual resultado será fornecido em B5? A nossa mente, ela diz o seguinte, lá na B, por exemplo, vai ter lá 15%, porque porcentagem é isso, né? É ou não é? E lá na D eu posso ter isso, mas pode estar na A também, tá? 1.500. O cérebro de quem está na praia, ele vai chegar e vai dizer, mas é óbvio que vai ficar 15%. O cérebro de quem está aqui, ou aí em casa estudando, vai dizer 1.500%. Ah? Por quê? Porque irão lembrar que o cara na praia não aprendeu isso. Não? A cara também que está lá na praia. Não irão saber daquilo que vocês aprendem aqui. Que, por padrão, serão adicionadas 2 casas decimais sempre. Então, toda vez que eu aplicar qualquer estilo de contábil, de porcentagem, de moeda, de milhar, serão acrescidas 2 casas decimais. O cara lá vai dizer, não, tem que ser 15%, não vai ser outra coisa. Não vai ser outra coisa. Quando a gente aplica lá o estilo de porcentagem, ele vai ficar assim. Ele sempre vai colocar as 2 casas decimais. Não precisa me seguir aqui embaixo, não. Né? É melhor que eles olhem lá, tá? Então ele sempre vai colocar lá, 2 casas decimais. Tá? As 2 casas decimais, em qualquer formato, estilo de número, ele vai aplicar. E aí o cara que chega na prova lá e não estudou mesmo, sério, estando na praia ou não, né? A praia é só uma brincadeira aqui que eu aproveitei, né? Ele vai errar. Ele não tem como acertar. Porque a mente dele vai dizer, pô, é 15% que vai ficar ali, porque é o número 15. Né? Quem estudou e lembrou que serão acrescidos 2 casas decimais, vai marcar essa. Né? Então isso é padrão, a não ser que na questão, como já aconteceu, diga, de forma antecipada foi formatado para 0 casa decimal. Então, por exemplo, eu posso ir lá nas configurações, me larga de mão. Posso ir lá nas configurações, ó. Tá? Ela fica me seguindo, ela quer me seguir, aí não adianta, né? Porque daí o cara lá não olha, não vê. Ó, eu posso vir aqui e zerar, ó. Eu vou lá e zerei casa decimal. Tá? Mas qual é o padrão mesmo? 2. Então, eu posso vir aqui e configurar isso, mas aí não é padrão. Mas aí na questão tem que dizer, levando-se em consideração que de forma antecipada foi configurado para 0 casa decimal. A FAURGS, por exemplo, é uma banca que ela usa essas argumentações nas questões. Ela usa isso. A FAURGS vai lá e usa a argumentação, levando-se em consideração que foi configurado para porcentagem com 0 casa decimal. Então, levar em conta, para eles não terem que ficar explicando algumas coisas lá na questão, eles fazem isso. Porque a gente ainda vai ver questões da FAURGS aqui, e vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Vocês vão entender lá. Então, normalmente, área de transferência e fonte, os caras cobram lá no Word. Eles não vêm cobrar no Excel
isso aqui, tá? Daqui para cá, sim. O que eu tenho de diferente aqui? Várias coisas que são diferentes em relação àquilo que a gente vê no Word, né? Então eu vou ter lá alinhamentos verticais, né? Na altura da célula, na parte de cima, no meio, na parte inferior da célula. Então eu tenho um alinhamento que nós estamos acostumados, que é o horizontal. À esquerda, centralizado, à direita, horizontal. Ó, horizontal. E tem um alinhamento vertical na altura da célula. Então eu consigo. E esses caras cobram essas coisas, tá? E às vezes é uma questão que ela é fácil, mas ela tem uma quantidade de texto, tá? Nas alternativas que a pessoa olha e diz assim, não vou ler tudo isso. Tá? Ela diz, não vou ler tudo isso, vou fazer o Uni do Unité. Mas é uma questão de olhar. Tá? A gente vai perder um pouco mais de tempo. Ele vai dizer assim, podemos afirmar que na planilha acima exibida, o alinhamento utilizado foi alinhamento horizontal à esquerda com alinhamento vertical centralizado. É só eu olhar lá, ele vai me mostrar. Não, vai me mostrar essa parte, que daí eu consigo enxergar os alinhamentos que estão destacados, que foram usados, né? Ou a própria célula, que aqui, como a gente está com uma fonte grande, não dá para ver, né? Mas eu vou pegar o texto aqui e vou diminuir o tamanho da fonte. Ó. Olha o alinhamento inferior, né? Lá embaixo. E alinhamento padrão à esquerda. Mas eu poderia fazer isso aqui, ó, centralizar, ou superior lá. Então eu vou conseguir enxergar, ou na planilha que está sendo exibida, né? Eu vou conseguir enxergar na planilha, ou será exibido lá, ó, que lá o que está em destaque lá, ó, assim, é o que foi aplicado, né? Assim como o negrito ficaria destacado, itálico e tal, é a mesma coisa, não muda. Tá? Tô aqui, me achou, tá? Ele aceita números e letra, né, professor? Ele aceita números e letra, né? Aonde? Sim. Tu tá falando em fórmula ou tá falando aqui, eu posso digitar o que eu quiser aqui, tá? O que eu quiser. Então, ao lado lá dos alinhamentos verticais, ó, eu tenho o quebrar texto automaticamente, que é outra coisa que esses caras também cobram, tá? O quebrar texto automaticamente. Tu consegue pegar a tela lá quando tu está aqui me perseguindo? Que azar o meu. Mas o quebrar texto automaticamente é como ele enxergasse uma margem na célula, uma margem direita. Porque quando a gente começa a digitar algo numa célula, ele parece que ele ocupa outras células. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui na A7 e vou digitar algo aqui. Não, a impressão que dá é que ele está ocupando a B também. Mas na verdade não, né? Ó, só parece. Está tudo em A7. Ó. Na B está vazio. Então, normalmente, eu posso fazer isso aqui. Aumentar a largura da coluna. Posso fazer isso. Mas nem sempre o usuário quer fazer isso. Então, ele tem a opção de quebrar o texto, que daí vai aumentar a altura da linha. Então, ele aumenta a altura da linha, ó, mas não mexe na largura da coluna. Tá? Agora, ninguém me perguntou por que ele mantém, por exemplo, se eu... Depende. Se tu, por exemplo, se tu usar linhas de grade, porque isso aqui, ó, isso aqui por padrão, ó, aqui eu botei bordas, ó.
bordas, mas isso aqui não é impresso. Apesar de me exibir aqui, ó, ele não vai mostrar. Tá? Mas ele não vai, por exemplo, aumentar para imprimir. Ele não vai fazer isso, ele vai mostrar exatamente como está aqui. Tá? Não é por cima do outro, né? Porque não tem nada aqui, está vazio. Ah, não, mas aí mas aí se eu digitar algo aqui, eu vou ter que corrigir, né? Ou eu vou ter que fazer a quebra, ou vou ter que aumentar a largura da coluna. Tá? Se eu digitar algo aqui, agora não digitou alguma coisa aqui, ele vai mostrar na impressão exatamente como tu enxerga aqui. Exatamente. Ele não te obriga a nada. Eu poderia digitar alguma coisa aqui, B igual. Poderia, mas ele vai... Quer ver como ele vai fazer? Ele vai mascarar o que tem A aqui, ó. Tá vendo? O que ele fez? Ele ocultou aqui, ó. Certo? Aí eu teria que fazer, eu teria que aumentar a largura da coluna ou quebrar o texto lá automaticamente. Tá? Mas supondo aqui que eu não tivesse nada, ele vai mostrar como se tivesse alguma coisa escrita ali. É claro que eu tenho outras opções, né? Eu posso lá, ó, e escolher, por exemplo, reduzir para caber. Então ele diminui a fonte, tá? Para que caiba na célula, sem eu ter que aumentar ela, né? Nem a altura da linha, nem a largura da coluna. Então, muitas vezes, os caras cobram essas coisas juntas. Tá? Um alinhamento vertical, alinhamento horizontal. Aí uma das células vai ter lá um quebrar texto automaticamente. Algumas têm um mesclar e centralizar, né? Que se usa para título. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um título que está aqui, ele foi escrito em A1. Mas eu quero ele centralizado na minha planilha. Então, naquela linha onde eu digitei o título, eu seleciono toda a extensão da planilha e mando mesclar, que é unir, juntar, e centralizar. Daí ele transformou tudo em A1 aqui, só que tudo virou uma célula só e centralizou o texto. Tá? Se eu tivesse texto em outras células da linha 1, ele ia mandar eu escolher qual delas eu quero manter. Então, normalmente, é um título maior, então eu digito tudo em A1, por exemplo. Tá? Então, ó, por exemplo, se tivesse, além de A, tivesse texto em B, em G, por exemplo, quando eu fizesse isso e mandasse mesclar e centralizar, ele ia perguntar qual das células eu vou manter o texto. Tá? Eu só posso fazer isso com texto em uma delas, porque vai unir tudo numa e vai centralizar o que foi digitado ali. Por isso que o mesclar e centralizar é usado para título. Tá? Ele é usado para títulos. Eu posso usar aqui? Posso, mas não tem nexo. Tá? Não existe o porquê de fazer isso. Caiu recentemente esse botão ali, ó. Deixa eu mostrar ele para vocês ali. Vou pegar todos eles já aqui. Caiu esse botão aqui, tá? Não faz muito tempo. Que é um AB aqui, né? Olha lá, o botão. Caiu perguntando, o botão do Excel é utilizado para orientação do texto na célula. É isso que significa.
tá? Então, assim, o alinhamento do texto, a sua orientação, melhor dizendo, não o seu alinhamento. Ó o botão mesclar e centralizar, ó, como ele é. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, vou pegar a palavra texto mesmo, e eu posso escolher lá o texto todo na vertical, ou com uma inclinação anti-horário, né, ou sentido horário. E eu tenho uma opção lá, ó, em graus, que é a mesma coisa, que é a orientação do texto lá na célula. Os caras cobraram só o botão, tá? E aí, o que significava? O que era o botão? Que é uma coisa hoje que eles não têm cobrado muito, tá? A questão de botões. Mas a gente tem que lembrar desses aqui, tá? Que são importantes em relação ao layout da minha planilha. Depois nós vamos ter lá, ó, moeda, que é difícil esse botão de entender que é moeda. Há uma nota com moedas, né? Então é bem fácil de saber que é o quê? Que é o botão que vai aplicar estilo de moeda. Qual é a nossa moeda aqui no Brasil? É real. Então ele vai colocar o R cifrão. Tá? Se eu mudar lá no sistema operacional, qual é o sistema operacional que está instalado aqui? Hã? Windows. Tá? Windows. Mas se eu for lá no Windows e mudar a região, por exemplo, a gente vai lá, muda a região e idioma, ele muda. Ele muda tudo, né? Ele muda formato de data, de hora. Ele vai lá e muda. E aí ele ia aparecer aqui como dólar, por exemplo, se eu escolhesse o idioma inglês, americano. Se eu escolher lá França, por exemplo, ele vai colocar euro. Ele vai assumir, mas eu posso mudar aqui? Posso. Não, eu posso ir aqui e dizer, bom, eu quero outra moeda. Então eu posso escolher lá uma outra moeda. Mas será provisório, porque ele vai manter na sua configuração aquilo que está no sistema operacional, lá na região e idioma. Tá bem? Ó, eu vou pôr aqui data. Que dia é hoje? É uma data. Quando a gente coloca barras assim, ó, ele vai entender que é data. Ó. Ele já mudou lá para data. Então ele assume aquilo assim como hora, porcentagem. Uma data. Aí eu chego aqui e não quero mais essa data aqui. Lá e digo assim, não quero mais essa data aqui. Vou lá e excluo ela. Só excluir ela. Eu vou colocar um número qualquer aqui. Qualquer número. Ele vai assumir como data. Tá? Significa o quê? Que o Excel mantém a formatação da célula. Então, eu apliquei negrito. Fui lá e só dei um del no conteúdo. O negrito permanece. Eu apliquei formato de hora. Vai ficar o formato de hora. É porcentagem? Eu vou lá e tiro porcentagem. Vou lá e tiro. Aí eu vou lá e digito. Agora ele vai assumir os 15% aqui. Ó. Mas ele vai manter a porcentagem lá. Tá? Ele mantém a formatação. Por quê? Porque isso é por desaforo. Né? Isso é para facilitar a vida do cara, porque uma planilha ela é organizada. Ela vai ter, por exemplo, lá o nome do funcionário. Vai ter o salário do funcionário, o percentual de desconto do funcionário, do vale transporte, seja o que for. Então eu vou já deixar
as colunas com a formatação própria para aquilo que vai ser usado nela. Porque daí eu vou lá só digito os números, não preciso usar mais formatar, porque já vai estar pronto. Eu vi um monte de ponto de interrogação. Olha a coluna E aqui, ó. Eu vou escolher lá que será moeda. Tá? Na coluna E, eu escolhi moeda. Então, tudo que eu digitar aqui será moeda. Aproveitando, obviamente, que aquele sustenido ali que vocês estão vendo, tá? Não significa erro, tá? Significa que não coube na célula aquilo que foi digitado. Então ele vai colocar o joguinho da velha sustenido, hashtag fica dica, vários ali. Quando é um só, aí é erro. Tá? Normalmente o erro, quando acontece um erro, ele vai colocar lá. Por exemplo, vai colocar assim, um hashtag só, valor. Um hashtag só, div, um erro de divisão. Um hashtag só, nome, erro de um nome de conjunto de células. Então sempre será um só, sustenido, joguinho da velha hashtag fica a dica, em erros. Foram vários é que não coube na célula aquilo que eu digitei. Então, obviamente, ou diminuo o tamanho da fonte, ou aumento a largura da coluna para que seja exibida a informação. Tá? Mas vocês entenderam essa questão de eu formatar com moeda aqui, né? Porque daí, onde eu digitar nessa coluna, que vão ter, qual é a quantidade de linhas mesmo? 1.540.000 linhas. Toda ela foi selecionada para aplicar o estilo de moeda, quando eu selecionei no cabeçalho lá da coluna. Então ele selecionou tudo. Tem, porque na verdade é o seguinte, né? Aqui, obviamente que R$2, R$3, mas se eu colocar aqui 1.000, né? 1.000, por exemplo, 1.000, ele vai colocar lá. Ponto, é isso que tu perguntou? Não, mas fora, né, dessa formatação. Fora dessa formatação, se eu colocar 1.000, ele não vai colocar. Não, sim, tem. Aqui porque está formatado assim, tá? Mas ó, vou botar no geral lá, ó. Quanto tu quer? Me diz um número. Hã? 10? Ah, eu entendi o que tu quer dizer. 10,5, tá. Ele vai colocar o decimal, tu está falando? Ó, tá vendo ali, ó? Eu queria aproveitar e mostrar isso, tá? Ele vai arredondar, tá? E normalmente o arredondamento no Excel vai depender do decimal. Se fosse 4 aqui, ele ia arredondar para 10. Fosse 6 para 11. Tá? De 5 para cima, ele vai arredondar para o próximo inteiro. Estou falando grego? Hã? Eu pensei que ele só arredondava quando tinha 2 casas decimais. Não. O 5 é igual a 50, no caso ali, né? Tá? É igual, não muda. Tá bom? É meio, né? Meio. É a mesma coisa. Mas eu entendi a tua pergunta agora. Mas eu vou aproveitar, ó, que ele tem lá um separador de milhar, tá? Ó, eu vou colocar aqui 1.000, por exemplo. E aí tem lá o separador de milhar, que daí ele aplica, além das casas decimais, que é o padrão, ele vai colocar um ponto lá, tá? Ele vai colocar o ponto. Isso é uma
coisas de moeda. Ele sempre vai manter lá. Mas agora eu não quero a data mais ali, né? Voltando para aquilo que a gente estava falando aqui. Eu não quero. Então eu posso lá escolher, ó. Por exemplo, para geral, né? Que daí ele vai assumir o número que eu coloquei aqui. Mas eu também tenho uma opção lá na borrachinha, que é limpar. Lá nós temos limpar tudo. Significa o quê? Que ele vai limpar o conteúdo e a formatação usada. Vocês estão de dentro do que é formatação, né? A gente pega assim uma palavra formatação, ação de mudar a forma. Formatar, mudar algo. Tá bem? Então, ele vai limpar o conteúdo e a formatação usada. Mas eu posso mandar limpar só a formatação. Se limpar a formatação, ele volta para que tipo de fonte e tamanho de fonte? Calibre o quê? Pode falar sem medo. Então, vamos limpar lá formatos. Calibre 11. É só do Excel isso? Formato padrão é só do Excel? É de todo o quê? Todo o pacote Office. Então no Word, no Outlook, no PowerPoint, vai ser igual. O tipo de fonte, tamanho de fonte, padrão, calibre 11. Oi? Sim, igual, não vai mudar o pacote todo ele. Será a mesma coisa. Então eu posso limpar lá, usar o botão limpar. Tá bem? Nós temos ainda a formatação condicional aqui. Formatação condicional. Formatação vai mudar algo, beleza? Com uma condição. Seja maior ou igual. Seja diferente. Tenha o valor X. Seja negativo ou positivo. Então, se cria regras para a formatação. Já existem algumas formatações condicionais lá prontas, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar lá uma planilha como essa. Pegar uma planilha dessa aqui, que tem valores, receita, despesa e total, janeiro, fevereiro até dezembro. Dizer assim, eu vou limpar a regra aqui para poder mostrar para vocês, tá? Vou lá, vou limpar as regras. Então, eu posso selecionar lá, quando eu quero uma planilha, destaque informações para mim. Óbvio que uma planilha pequena dessas não precisa. Mas eu tenho mais de 16 mil colunas e mais de 1 milhão de linhas. Então, tem coisas que visualmente eu não enxergo. Que se eu for procurar manualmente, vou levar um tempão para encontrar aquilo que eu desejo. Então, eu uso os recursos do Excel para facilitar a minha vida. Então eu vou lá, eu vou ter da formatação condicional, eu tenho algumas coisas aqui que eu posso usar prontas já, que já estão lá, disponíveis. Mas claro, eu posso criar regras. Eu vou lá e digo assim, quando a célula for, por exemplo, maior ou igual a 0, formata da seguinte maneira, negrito itálico com uma cor azul. Vou deixar só assim, tá bom assim. A gente o pessoal vem aqui e mexe nessa formatação.
de tela. Cara, não é mágico nem nada, né? Não é mágico nem nada, né? Oi? Não, não. Não, eu quero mudar a resolução mesmo. Aqui tá aquilo que a gente estava fazendo para exibir para vocês. Então, aquilo que for maior ou igual a 0, aí eu vou lá formatar numa cor azul, negrito itálico, e vou dar OK, OK. Então, ele assume lá na minha planilha aquela formatação. Se porventura um número desses virar negativo, não, uma receita negativa pode acontecer, tá? Ele vai alterar a formatação lá porque ele reconhece o símbolo lá de subtração, tá? E eu vou criar uma outra regra aqui, ó. Vou lá, vou escolher a formatação condicional e vou escolher uma nova regra. Vou dizer, quando for igual, só igual, tá? Igual, desculpe, menor, não igual, só menor. Menor que 0, porque nós escolhemos maior ou igual a 0. E formatar. Negrito, vou escolher uma cor vermelha e pronto. Tá? Se também mudou aqui, né? Que claro que despesa não vai ser positivo nunca, né? Mas se mudar, ele altera. Então, isso pode ser usado a formatação condicional de diversas formas, tá? Ou para N coisas. Então, normalmente numa prova eles colocam uma coluna ou uma linha com uma formatação diferente das demais. Ou cobram o conceito, né? Que o conceito da formatação condicional é definir, personalizar uma formatação que atenda a uma determinada condição. Esse é o conceito. Então, eu vou ter uma condição. Se é positivo, maior ou igual a 0. Se é negativo, menor que 0. Não, eu poderia pôr assim, eu quero, toda vez que aparecer uma data ou um nome, ele pinte para mim. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, vou pegar um número qualquer aqui. Foi demais, meu filho. E vou criar uma regra para toda a planilha. Esse botão aqui, ó, que fica à esquerda do cabeçalho de coluna, acima do cabeçalho de linha, seleciona toda a planilha. Então, quando eu quero selecionar toda a planilha, eu clico ali ou pressiono a combinação de teclas Ctrl T. T, como é no Word, tá? Que daí ele seleciona tudo, tá bem? Então, eu vou criar uma regra. Eu vou dizer o seguinte, quando for igual a 100,51, vamos pôr uma cor de preenchimento só, para destacar lá. OK, OK. Se eu digitar e aparecer aquele número em qualquer parte da planilha, ele já pinta para mim. Tá? Então, por exemplo, às vezes, tem que encontrar lá um CPF, por exemplo, uma matrícula.
Era muito comum nas antigas lá os caras tentarem burlar, né? E a gente deixava assim coisas prontas. Que aparecia uma segunda vez um determinado objeto, ele pintar. Ele mostrar lá, destacar aquilo na planilha, tá? Para evitar uma fraude, por exemplo. Uma folha de pagamento aparecer 2 vezes lá o CPF. Eu participei, por exemplo, da implantação do SIAP, que é o Sistema Integrado de Administração com Gasto Pessoal, que é a folha única de pagamento. Antigamente era uma piada, tá? Não vou nem entrar aqui. Mas quando nós implantamos isso, teve só em Brasília 30 mil cartas de demissão na época. Porque pessoas que trabalhavam e ganhavam... Trabalhavam é mentira, né? Mas recebiam de 2, 3 lugares de órgãos públicos, nós estamos falando. Então recebiam de 2, 3 órgãos públicos. Como é folha única, o CPF pode aparecer uma vez só. Se o CPF aparecesse mais de uma, então... Ainda na época, o Fernando Henrique, que foi presidente do Brasil aí, tá? Ele... Eu sei que vocês conhecem, eu estou brincando. Ele deu a oportunidade das pessoas escolherem onde iam trabalhar. Vai trabalhar aqui no INCRA ou no tal lugar? Então ele deu essa possibilidade. O certo era exonerar de tudo, todo mundo, né? Que ganhasse em 2 lugares, porque era fraude, né? Era roubo. Mas lá na época se deu ainda essa liberdade de escolha. Mas, por exemplo, o sistema é baseado nisso, né? Em algo parecido com isso. É só para exemplificar aqui. Então, quando ele aparecia o CPF, mais de uma vez lá, ele avisava. Ele avisava. A folha única, vocês vão se acostumando. O servidor público recebe pela folha única. O estatutário. Assim como tem lá o CIAF, que é outro sistema também que acabou com muita festa desse pessoal aí. Ainda não acabou com toda a festa, mas a gente tentou lá, numa época, resolver algumas coisas. Mas, não quero mais a regra, vai lá e elimina ela. Tem como limpar a regra. Então, o conceito ou algo diferente. Mas eu poderia ter formatado isso manualmente? Poderia? Poderia, né? Vou lá, escolho cor azul, negrito itálico, né? Vou lá e uso, Mas normalmente pode ter sido usado a formatação condicional quando aparece um caso como esse. Não é só para número, pode ser para texto também. Quando aparecer janeiro, pinta para mim de vermelho, por exemplo. Então eu consigo criar regras para serem aplicadas determinadas formatações. Tá bem? Inserir, excluir e tal, isso é normal numa planilha, tá? Eu posso inserir linha. Preciso linha aqui, vou inserir. Posso inserir colunas. Posso inserir só células. Posso excluir linha, coluna, célula. Eu posso fazer isso pelos comandos lá da guia ou posso usar o botão direito do mouse. Então, por exemplo, quando eu seleciono uma coluna aqui, eu tenho a opção de inserir, excluir. Se eu selecionar 2 ou mais colunas, ele vai inserir ou excluir, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui, aquela quantidade que foi selecionada. Então, aqui ele ia inserir ou excluir 4 colunas. Ele iria fazer isso. Assim como linhas. Então, eu tenho aqui para selecionar toda a planilha. Seleciona toda a coluna. Seleciona toda a linha. Sabe quando a gente manda selecionar toda a linha ou toda a coluna, significa as 16 mil, e há mais de 1 milhão de linhas. Seleciona tudo. Quando for no cabeçalho, assim. Tá bem? Tudo que eu fizer aqui vai ser para toda aquela linha ou toda aquela coluna. Eu posso selecionar com arrastar e soltar. Eu posso selecionar com a tecla Shift. Clica numa ponta
pressiono o Shift e clica na outra extremidade. Posso selecionar intercalados, não adjacentes, usando a tecla Ctrl. Posso selecionar linhas e colunas juntas. Ó, vou pintar aqui para vocês verem. Tá? Eu posso selecionar linhas e colunas juntos. Como? Com o Ctrl. Tecla Ctrl. Anotaram? Que bom. Não vão esquecer, né? Não, nós vamos lembrar, porque nós somos cabeção. Bom. Depois caem essas coisas aí, eu quero ver. O professor não falou sobre isso. Eu não me lembro. Eu não me lembro dele ter falado sobre essas coisas lá conosco. Tem aquele símbolo lá, que é um M de lado, que é o autossoma, que é igual a escrever igual soma. Tá? Não, o autossoma, ele localiza a coluna mais próxima e totaliza ela. Ele localiza a coluna mais próxima e totaliza ela. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenha valores na coluna e tenha valores na linha. Quando eu usar o autossoma, que é Alt igual a tecla de atalho, tá? Alt igual, ele vai priorizar a coluna. Tá bem? Então, o autossoma, cuja sua tecla de atalho é Alt igual, tecla Alt mais a tecla igual para tecla de atalho do autossoma, irá localizar a coluna mais próxima e totalizá-la. Ah, mas eu não quero a coluna, eu quero a linha. Então eu seleciono. Então eu vou lá, ó, e seleciono. E aí eu posso usar. Qual é a tecla de atalho mesmo? Vai lá e usa o Alt igual. Tá? Então eu dou essas teclas de atalho aí, porque essa é uma daquelas que eles cobram. Eles não costumam cobrar muita tecla de atalho do Excel, mas essa é uma delas. Tá? Assim como F2. A gente aprende lá no Windows que F2 é renomear o nome de uma pasta ou de um arquivo. Aí o cara pegou numa prova e colocou assim, o professor examinador. No Excel, no Microsoft Office Excel, toda aquela ladainha, né? Para alterar o nome de uma planilha, é suficiente selecioná-la e pressionar a tecla F2. É falso. Porque lá no Windows, sim, eu vou lá, seleciono o nome da pasta ou do arquivo e mudo com F2. F2 aqui abre a célula para a edição. Tá? Então aqui, por exemplo, eu quero editar aqui. Então eu posso selecionar e usar F2. Ó, eu posso editar por lá, ó, ou diretamente por aqui. Posso dar 2 cliques para editar a célula. Não? Ou posso simplesmente selecionar e começar a digitar o que eu quero. Não? Quando eu começo a digitar o que eu quero, por exemplo, ó, enquanto eu não der Enter, ou não clicar lá naquele botão lá, ó, de inserir, ele não aceita a minha digitação. Então eu posso cancelar, ó, cancelar, ou pressionar ESC. Daí ele cancela, tá, aquilo que eu estava iniciando na digitação. Então eu vou ter o botão para inserir, que é um Vzinho, vou ter o X, que é o cancelar, que pode ser feito o cancelamento com ESC, ou a confirmação daquilo que eu estou digitando com Enter. Tá bem? Depois a gente fala sobre o preencher, tá? Preencher, eles cobram sempre a alça de preenchimento. Já falamos sobre o limpar, tem lá o filtrar e o classificar. Quando a gente fala classificar, tá? Vamos lá, classificar significa
a classificação em ordem crescente ou decrescente, do menor para o maior, do maior para o menor. Não, classificar, que é assim que eles usam essa palavra. A ordenar, colocar em ordem, eles não vão usar isso. Eles vão usar a palavra classificar, que só essa palavra aí já derruba um monte de candidato. O que eles estão querendo dizer com classificar? Classificar é o mesmo que colocar em ordem. Tá? Que pode aparecer o botão AZ ou ZA. Isso no Word também, tá? AZ ou ZA. Que eu não preciso explicar, né? O que é o AZ e o que é o ZA, né? Não preciso, né? Crescente, decrescente. Do menor para o maior, do maior para o menor. Então, isso é a classificação. Então, eu posso colocar em ordem. Quem chamou? As bandas costumam, por sua experiência, botar palavras sinônimos, classificar, organizar. Sim, adjacente, não adjacente. Está escrito no próprio programa que está escrito em cima, e botar uma outra tela meio alterada, né? Ele mesmo. De mudar a palavra. Não, quando... Não. Por exemplo, eles não vão botar o ordenado, eles vão colocar classificar, por exemplo, que é como é chamado no programa. Tá? Mas eles não vão mudar, eles usam sinônimos, não, porque assim, para mover o arquivo, eles não botam recortar muitas vezes, porque a gente aprende que o comando é recortar. Né? E eles usam a palavra mover. Mas quando eu recorto, o que eu faço? Movo. Vou mover. Então assim eles usam. Caso contrário, não. Eles não vão mudar uma palavra-chave lá do programa e tal. Tá? Mas, por exemplo, se eu quiser classificar aqui por nome de ordem decrescente, né, do maior. Então eu vou lá, seleciono só nome. Ele vai me perguntar, né? Eu vou lá, vou usar assim, classificar em ordem decrescente. Está aqui o ZA, né? Ele sempre vai perguntar se eu quero expandir a seleção. Tá? Por que ele vai me perguntar isso? Porque ele entende que as colunas que estão ao lado são associados àquelas informações que eu tenho. Porque eu tenho nome, matrícula e salário. Então, se eu disser para ele continua com a seleção atual, ele vai pegar a matrícula e o salário da Ana e dar para o Wilson. Agora, se eu manter o expandir a seleção, significa que ele vai levar a matrícula da Ana, que é 1003, junto com ela. E o salário dela. Tá? Então, eu tenho o expandir a seleção. E se eu selecionar as 3 colunas, sim, eu posso. Só que ele vai fazer sempre pela primeira. Quer ver? Vou mandar classificar lá em ordem crescente agora. Ele nem pergunta nada, ele faz pela primeira coluna. Então, por exemplo, eu quero por matrícula. Então, tem que selecionar só a matrícula. Aí vou lá e escolho. Lá, ele vai perguntar de novo se eu quero expandir a seleção. Expandir a seleção significa o quê? Que a informação que estão na mesma linha sigam junto. Porque uma complementa a outra. Eu tenho um nome e uma matrícula de quem? Daquele servidor. E o salário dele. Então, tem que expandir a seleção. Então, eu vou classificar, colocar em ordem crescente ou decrescente. Pode ser por nome, pode ser por número, poderia ser por valor. Maior, igual, menor, diferente, importa. E eu tenho o filtro. O filtro significa ocultar partes da planilha que eu não queira ver naquele momento. Uma planilha pequena, nem precisa. Mas uma planilha gigante, o filtro é usado.
Então ele coloca essas setas drop-down. Essas setas são chamadas assim, mas há muito tempo eles não usam, tá? Esse nome, mas já usaram. Tá? Mas numa época bem remota lá. Drop down. É o nome desse botão. Todo botão que abre o menu suspenso, todo botão que abre o menu suspenso, ele é chamado drop down, né? Que ele vai, né? Quem pega onda aí sabe do que eu estou falando, né? O drop down, ó, vamos dropar lá. Então ele vai descer aqui um menu suspenso. E aqui no filtro ele vai permitir, por exemplo, ocultar partes da planilha que eu não queira ver, por exemplo. Eu quero ver só a Ana. Então ele oculta o resto. Tá? Então ele vai permitir ocultar partes da planilha que eu não queira enxergar naquele instante. Aí pega lá um cara que é um gerente de vendas. O cara tem vendedor no país inteiro, em todas as regiões, com diversos produtos. Né? Ele quer saber quanto vendeu de arroz lá no Mato Grosso, por exemplo. Então ele consegue enxergar só pelo produto, só pela região, ou pelo nome do vendedor, ou por valor, só vendas acima de 10 mil. Então ele consegue fazer o filtro assim. Isso é filtrar, ele não exclui nada, tá? Ele oculta. Só oculta o quê? Aquilo que eu não quero visualizar naquele momento. O que faz o filtro? Oculta. O quê? Partes da planilha que eu não queira visualizar. Então ele permite que eu visualize somente algo que eu tenha escolhido lá. Não importa, ele vai botar os drop-downs aqui em tudo. Ó. Aqui eu posso usar por valores, por exemplo. Ó, é igual, é diferente, é maior igual, menor igual. Tá? Então eu posso optar ali por valores. Eu poderia escolher, eu quero ver só salários que é maior que 4.000 e, sei lá, 4.500, por exemplo. Vou dar um OK. Então ele vai ocultar tudo aquilo que for menor, né? Ele oculta. Não tem nenhum 4.500, senão ele mostraria também, né? Mostraria ou não mostraria? Tá? Aí volta lá no selecionar tudo, ele volta. Ele volta com tudo de novo. Tá? Então, eu tenho o classificar, que é colocar em ordem crescente e decrescente, que está junto com o filtro, que permite eu ocultar partes da planilha que eu não queira ver. Eu não quero mais filtro. Normalmente quem usa filtro deixa ali, salva a planilha com ele. Mas não quer mais, vai lá, não precisa nem selecionar agora. Vai lá e clica em filtro que ele tira lá. Tá? Mas é só isso. Não tem erro. E eles cobram essas coisas, tá? Eles cobram. Eles cobraram há pouco da Guarda Municipal de Santa Rita, eu acho que foi de Santa Rita, o Eldorado, foi um desses lugares aí, da Grande Porto Alegre. Eles cobraram lá o classificar, mas eles colocaram só o botão. Conforme a planilha mostrada, ele mostrava uma coluna selecionada de números 5, 4, 3, 2, 1. Não, pressionaram o botão, e o botão era só AZ. AZ o quê? AZ é o quê? Crescente. Do menor para o maior. Qual o resultado será obtido? Conforme a seleção. Aí eu tinha que olhar lá como é que vai ficar aqui na ordem crescente. Só isso. Mas acontece que a maioria dos candidatos nem sabe o que é aquele AZ. Nem sabe. O cara da banca lá, ele sabe. Eu já fui professor examinador de banca. Sei como é que o cara pensa lá. Sabe que 70% não sabe, não conhece. Acho que pega no mouse que eu sou expert em informática. Não é. É teoria lá. Lá é teoria. Então não importa, eu vou ter que encarar o estudo para poder chegar lá e responder as questões teoricamente. Porque no mouse todo mundo vai lá e faz. Vai
300 mil tentativas até encontrar o que quer. Né? Tem a tecla F1 lá, né? F1 é para quê? Pode ir embora quem respondeu. A gente tem 3 tipos de cursores, tá? Esse aqui, ó, que é essa cruz branca, que é o para seleção. Tá? Para selecionar. Tem um cursor, que é o ponteiro do mouse aqui, que se transforma num ponteiro com 4 setinhas, que é para mover. Então, vou na extremidade da seleção e posso mover. E tem esse ponteiro do mouse aqui, que é uma cruz preta, que ele é chamado de alça de preenchimento, que é esse aqui que nos interessa. Tá? Então, quando eu me posiciono no canto inferior direito da seleção, vira uma cruz preta. Isso é chamado de alça de preenchimento, que permite copiar, permite fazer progressões aritméticas, criar listas e deletar conteúdos. Então, por exemplo, eu tenho a palavra texto ali, se eu arrastar, ele vai copiar para mim. Não importa. Não? Se eu colocar aqui Jan, por exemplo, de janeiro por extenso, ou Jan ou janeiro por extenso, ele vai criar a lista. Eu colocar segue, ou ter, ou quá, né, que é dia de semana, ele vai fazer a lista para mim. Se eu colocar só o número 1, ele vai copiar. Se eu colocar o número 1 e o número 2, e selecionar os dois e arrastar pela alça, progressão aritmética. Sempre vai fazer de acordo com a diferença entre os dois números. Aqui será de quanto? De 10 em 10. Tá? Então, isso é uma... Oi? Qualquer coisa. Ele pode copiar a fórmula. Vai fazer a primeira vez. Não, mas a primeira forma tu vai ter que fazer. Aí depois copiar as demais. Aí tu pode fazer. Não entendi a tua pergunta, tá? Mas olha só aqui, ó. Vamos pegar essa planilha aqui, ó. Eu tenho fórmula aqui. Clicar onde? Não tem fórmula. Então eu teria que fazer uma aqui, né? Antes de mais nada, né? Poderia ficar salvo. Antes de mais nada, né? Aí quando eu tenho a primeira fórmula, eu posso copiar para as outras, né? Aí eu posso. Mas eu preciso ter a primeira. Ele vai copiar a fórmula. Vai copiar a fórmula. Eu nem vou falar sobre a mudança que acontece quando a gente copia a fórmula, tá? Vai ficar para a próxima aula. Vai ficar para a próxima aula. Eu não vou falar isso aqui agora, entendeu? Senão eu vou dar uma curva na cabeça deles. Né? Que é a parte das referências, que elas podem ser relativas, absolutas ou mistas. Tá? Então isso a gente tem que ter um pouquinho mais de tempo para falar sobre isso. Está programada para a próxima aula a gente falar sobre as referências relativas, absolutas e mistas, além de ver outras coisas, é óbvio, né? E a sintaxe das fórmulas, como eu escrevo, quais são as mais importantes para a minha prova e tal. Mas agora, nós estamos falando de alça de preenchimento aqui. Tá? Então eu posso copiar, né? Posso criar lista. Que lista eu posso criar? Dia do mês, meses do ano, dias da semana, listas de hora, de data. Está pronto. Eu vou lá, digito somente um dia, ou um mês, ou uma data e uma hora e arrasto, que ele vai auto-preencher com as demais.
Tá? As demais datas, ou demais hora, enfim. Tá? Uma coisa caiu numa prova que dizia o seguinte. Foi em Alvorada que caiu isso, se eu não me engano, foi a banca Pontua. Tá? Não me lembro se foi a banca Pontua ou Objetiva. Mas dizia o seguinte. O Microsoft Office Excel permite a criação de listas, como, por exemplo, através da alça de preenchimento, digitar a palavra janeiro e arrastar, que serão preenchidas as células subsequentes com os demais meses. Entre as alternativas abaixo, qual delas permite a criação de listas como o exemplo dado de janeiro? O cara falou o seguinte, né? Que eu posso digitar janeiro em qualquer célula aqui, né? E arrastar que ele vai preencher com os meses subsequentes. E ele queria saber, dentre as alternativas, tinha lá a segunda, tinha primeiro e tinha 12.2.00, assim. Tá? Então, segunda tem que ser segue ou segunda-feira, tem que ser por extenso, senão ele vai copiar. Primeiro só se for numérico, senão ele não faz. Isso aqui é hora, como eu disse, ele faz de hora. Tá? Ele tem lista de hora. Então, se fosse primeiro assim, ó, por exemplo, daria certo. Tá? Porque daí ele tem lista para isso. Mas não para a palavra, por extenso lá, primeiro. Então tá, tudo de bom para vocês, até a próxima.